Presidente, quando você foi eleito, ainda no final do ano passado, a sua popularidade era um absurdo. Eu nunca vi uma popularidade de um presidente tão grande assim. Os torcedores Vai acreditavam voltar. em tudo que você falava, todas as promessas, enfim. E de lá para cá, as coisas foram acontecendo, rescisão do patrocinador master, os 2 goleiros titulares saíram, você perdeu seu diretor de futebol. Qual 2 goleiros titulares que saiu? Primeiro Castro, depois Carlos Miguel. Já saiu? Não tô sabendo, Não, tá sabendo? o Carlos Miguel não saiu, então? Isso é Não. informação. Tá treinando. Tem contrato? Tem contrato? Não vai sair? Não tive nenhuma proposta até agora. Então, um goleiro titular saiu. Boa informação que você deu pra gente, então. Não, até agora não chegou nada pra mim, Marco. Não chegou nenhum? Nada, não chegou nenhum contrato, não pagaram multa, nada. E o menino tá aí feliz trabalhando. Até agora. Perfeito. Então, vou para as próximas. Diretor de futebol saiu, diretor adjunto, diretor financeiro, diretor jurídico. Diretor... Saiu não? Tirei. Tirou. De marketing. A minha pergunta é a seguinte: a sua popularidade diminuiu, e você falou até agora da oposição, né, muita perseguição, só que aquela frase, os grandes homens reconhecem os seus erros. Queria saber o que disso tem de culpa sua. O que você errou, ou você acha que você não errou? Abri a coletiva dizendo que eu errei. Você não ouviu? Sou ser humano. Sou ser humano. Errei e estou consertando. Errei, existe uma situação que é o que eu falei, traição, Marco Belo. É a pior coisa que existe na face da terra, traição. E você nunca sabe de onde vem. E às vezes ela vem do lado que você menos espera. Então a gente erra, né? Errei, e como eu disse em Bragança, a caneta agora é minha. Agora eu vou errar pela minha caneta. Agora você pode me cobrar porque eu vou errar pela minha caneta. Existia uma coisa política, mas colocamos pessoas capacitadas. Tentaram de toda forma me controlar. Não me controla, eu sou sujeito homem, tenho exemplo para dar para minha família. Então não vou me controlar jamais. Mesmo porque eu ganhei uma eleição, eu tirei uma dinastia que é de 16, 17 anos, na qual eu me propus fazer o melhor para o Corinthians. E o Corinthians está sempre acima de tudo na minha vida, depois da minha família. Sempre. Eu trabalho por isso aqui por amor, eu coloco o dinheiro do meu bolso aqui. Eu fiz mais de 20 viagens, o Corinthians pagou 2. Eu tenho um cartão de crédito que tem um valor absurdo. Em 6 meses de gestão, eu não gastei R$1. Tá lá, pergunta pro financeiro que saiu. A única coisa que o Corinthians me paga é gasolina, mais nada. Então, errei em colocar pessoas que eu esperava que tivesse a expertise. Estou trocando. Estamos colocando, como eu abri aqui, dizendo, elogiando o doutor Pantaleão, pelo desafio. Não é qualquer um que encara um desafio desse. Por isso que eu te falei, está aí uma nova diretoria de pessoas realmente que acreditam na gestão, que acreditam no Corinthians, que são corintianos e querem nos ajudar a tirar o Corinthians dessa situação. E vamos tirar, falta pouco, pode ter certeza disso. Mesmo com toda essa turbulência, mesmo com todas essas pessoas que se dizem corintianos, tentando nos atrapalhar para que a gente não consiga realizar o que a gente quer para o Corinthians. Então eu errei, Marco Belo, mas pode ter certeza que agora eu estou corrigindo. E vou corrigir com uma coisa muito melhor. Só para finalizar, então, seu único erro foi acreditar nas pessoas erradas, foi isso? Sim. Mesmo porque, Marco Belo, eu sou um cara que, assim, eu nomeei minha diretoria, que eu imaginava que fosse uma diretoria técnica, capacitada. Errei. Só que assim que elas provaram que não tinha técnica nem capacidade, eu troquei. Pelo meu conhecimento. Pode ter certeza que nós não vamos errar agora. E agora a política acabou, Marco Belo. A política acabou. Agora eu vou errar pela minha caneta. E agora, as pessoas que estão aqui, todas elas que eu nomeei, eu dei autonomia, Marco Belo. Porque a partir do momento que eu dou uma autonomia para a pessoa, se eu tiver que me intrometer, eu tenho que fazer só a minha parte. Cada um faça a sua parte nos departamentos. Tá todos os diretores aqui, você pode perguntar para qualquer um deles. Se algum dia eu fui no departamento deles e me interferi no departamento deles. Ao contrário, é a minha obrigação estruturá-los, dar estrutura para que eles façam um bom trabalho. E a minha obrigação é cobrar a meta deles, que é o que nós queremos. Toda a sua diretoria tem uma meta. E nós temos uma Ernest Young por trás, nos dando essa consultoria, no qual nós temos cada vez melhor diminuir, reduzir gastos e, com certeza, trazer receitas para que a gente possa sair disso. E Augusto? Boa tarde, Augusto. Iório Neto, do portal Viva RTV Esportes. Augusto, a minha pergunta é a respeito da Neoquímica, em relação à Caixa Econômica. Gostaria que você colocasse como é que está essa situação. Inclusive, teve uma visita do presidente lá, conversando com você, o outro ex-presidente também
do Corinthians. Eu gostaria que você colocasse como é que está essa negociação com a Caixa. Boa tarde, olha, um prazer sempre, obrigado. Obrigado pela Nossa Senhora. É o melhor presente que eu ganho sempre. Eu tenho um altar no meu escritório, você vê. Eu lembro que você me entregou uma caixinha e tá aqui, tá? Não me larga nunca. Obrigado e sou eternamente grato. É o meu melhor presente. Conversas, sempre tem conversas. Assim como saiu o Emirates, conversas, sempre tem conversa. E a gente está conversando com todos. Em menos de um mês, eu já tive 2 audiências com o presidente da República. Justamente sobre isso. Já tive conversas com o ministro, já tive conversas com o presidente da Caixa, o meu secretário-geral, junto com o meu diretor financeiro, estão tratando disso. E é um sonho nosso, né? É um sonho de todo corintiano, para que a gente possa o mais rápido possível quitar essa arena. E estamos trabalhando muito para isso. E é um sonho, e se Deus quiser, o corintiano vai realizar esse sonho. Augusto, Edson ouvindo 105 FM, a minha pergunta é a respeito dessa turbulência que vive a sua gestão. Você atribui aqui como principal motivo, foi erro das pessoas que estiveram ao seu lado, foi falta de experiência e também, se você teme dessa briga política, um impeachment? Boa tarde, boa pergunta, acho legal isso. Impeachment, isso não existe, não tem motivo para isso. São 5 questões que tem que passar, não existe, a gente nem pensa nisso. Eu penso no Corinthians, eu estou aqui para trabalhar, e golpe ninguém vai dar aqui, pode ficar tranquilo, não existe isso. Eu fui eleito pelo voto popular do sócio, muito bem votado, numa dinastia de 16 anos que ninguém aguentava mais, né? O torcedor, o sócio do clube apostou na gente, pode ter certeza que nós não vamos decepcionar. Como eu falei para o Marco Belo, como abri a entrevista, erros, a gente é ser humano, a gente erra, cabe a nós ter humildade, né? Seriedade, profissionalismo e corrigir. E nós estamos corrigindo. Então, isso não, impeachment não nos preocupa. E qualquer outra pergunta, desculpa. Atribuo a traição. Traição, porque às vezes, é o que eu falei, a traição vem da onde você menos espera. E a gente erra, sou ser humano. Só que isso prova que realmente eu deixei muito claro na minha campanha. Por melhor que seja meu amigo, se não tem competência, não vai estar mais aqui. E é isso que a gente está fazendo agora. A gente está consertando o nosso erro. Augusto, bom dia. Aqui, Tati Jordão do Timão. Recentemente saiu nas mídias que a saída do Cássio teve a ver com problemas que ele tem com o Chicão. E também foi falado que a possível saída do Carlos Miguel, como você mesmo disse, não está confirmada ainda, também tem a ver com problemas com o Chicão e com outros funcionários do Corinthians. Eu queria saber como é que está essa relação entre o Chicão e os atletas presentes aqui hoje, se realmente teve algum problema entre ele e os que saíram, e queria saber se você pode também esclarecer qual é o cargo do Chicão, o que ele faz, porque algumas pessoas se perguntam muito, e para evitar qualquer tipo de especulação, explicar direitinho, né, qual é a função do Chicão dentro do clube atualmente. É complicado nessa história, diz, né? Eu sou do tipo do homem que quando eu falo, eu vou falar na cara. Eu vou falar para a pessoa, doa quem doer, e eu gosto que fale para mim, porque eu acho que o verdadeiro amigo, o verdadeiro caráter é aquele que chega para você e fala e assume. Então, acho que as pessoas têm que ter hombridade, têm que ter caráter de quando jogar alguma coisa para vocês, de assumir. O Chicão é um cara que eu confio plenamente, é um cara que eu coloquei, é aquilo que eu falei desde o começo. Eu coloco as pessoas que eu confio, não coloco a mão no fogo. E se elas me dão algum problema, eu tiro, assim como eu provei durante esses 6 meses de gestão. Coloquei pessoas que eu imaginava que seria capaz, errei, mas quando eu vi que não era capaz, eu troquei. Então, não vai ficar comigo por amizade, você pode ter certeza disso. Vai ficar comigo, que eu digo Corinthians, vai ficar no Corinthians só quem tem capacidade. Só quem tem condições de estar aqui. Vocês, alguém deve fazer, vou até deixar isso para depois, pergunta da base. Vocês não têm ideia do trabalho que está sendo feito de construção na base. Vocês não têm ideia para daqui 2, 3 anos o que o Corinthians vai começar a produzir de jogadores. Já tem 6, fora os 6, 7 que subiu da copinha, entre eles o Bidon, que já está aí com grandes perspectivas. E, além de tudo, todos eles, desde a nossa gestão, que é por isso que nós estamos sentados numa grande multa, porque pela primeira vez na história do Corinthians,
tem um presidente e uma diretoria com coragem, com capacidade, na qual ela trabalha pelo Corinthians, com grandes multas de contrato, onde o presidente pode trabalhar tranquilo. De que forma? Não é qualquer proposta mais que vai tirar um atleta daqui sem que seja o suficiente dentro das condições do Corinthians. Vou te dar um exemplo do Wesley. A primeira sondagem que chegou do Wesley foi 8 milhões de euros. O Wesley estava no banco de reserva, o Wesley não era preterido pelo treinador. Pode liberar, presidente. O empresário veio conversar comigo na mesa, eu falei, negativo, eu conheço um pouco de futebol. Falei para o empresário, acredita em mim, vamos montar um projeto para esse garoto. Ele era reserva e poderia ser liberado para venda. 8 milhões de euros. Eu não me lembro se a outra gestão vendia por muito mais que isso. Eu acho que isso teria ido embora. O empresário acreditou num projeto e o Wesley está aí hoje titular, seleção brasileira agora convocado, e não tenho dúvida que ele vai estar na principal. E está aí, grandes clubes europeus, não é mais o outro continente, não. Grandes clubes da Europa querem o Wesley. Só que nós queremos ficar com o Wesley. E eu já recebi algumas propostas e o Wesley está aí, a gente está resistindo. E nós não temos R$1 no caixa. O Corinthians está sangrando financeiramente, também por essas coisas que saem na rede social. Mas eu estou tendo a coragem de segurar o atleta. Valorizar o atleta para que a gente possa ter um time jovem, um time competitivo, que hoje, se você for analisar, o nosso time hoje é um time competitivo, vai melhorar na janela, vocês podem ter certeza disso, mas isso tudo graças ao trabalho da base, que eu vejo muita gente criticando, mas que nunca chutou uma bola, não entende de contrato, não entende o que está sendo feito. E a base está fazendo um excelente trabalho junto com o Chicão, que é um gerente de transição, na qual base profissional, para que esse garoto já chegue pronto. Aliás, já tem agora um coordenador de preparação física também para que esse atleta chegue fortalecido, não perca mais tempo no profissional de preparação. Já foi contratado um fisiologista só de atletas para que ele também consiga fazer essa performance. Vocês não têm ideia toda a estrutura que está mudando dentro do CT. Se Deus quiser, em 15 dias, já está quase tudo pronto também, que desde janeiro a gente vem com a burocracia, já vai começar a nossa obra do CT. Isso vai nos dar uma segurança também muito grande para a formação de atletas. Tudo isso é trabalho da diretoria da base, tudo isso é trabalho de integração com o Chicão, com o Claudinei, com o Valmir, com o Batata, ex-atletas que a gente qualificou, que está dentro também fazendo esse trabalho, e vocês vão ver a evolução da base. O Corinthians, daqui 2, 3 anos, vocês aguardem a performance de atleta formado dentro de casa, que é a característica hoje que nós temos. Vê quantos atletas de base hoje nós temos no profissional. Nós somos um dos 3 times, se eu não me engano, mais jovem do país. Prosar, nós temos time para 3, 4 anos e com grandes receitas futuras para o Corinthians comece a vender bem. O Corinthians vai ser referência. Né, que iria ocorrer Ernst Young, né, parceira que vocês contrataram para fazer esse serviço de consultoria. Queria saber se há uma atualização sobre a revelação desses dados, né, que você chegou a citar aqui, e se você, como dono da Caneta, é favorável à chegada de um CEO, né, para administrar, para ajudar nessa administração. Muito obrigado. Outra coisa, que pessoas que saíram daqui, que participavam desse tipo de reunião, vai para vocês e jogam no ar. E aí vocês publicam, aí quem não tem conhecimento começa a sentar o pau, né? Começa a bater forte na gente sem ter conhecimento. Desde o começo eu sempre fui favorável a isso. Só que tem que entender o seguinte, um CEO de um Corinthians, por exemplo, tem que ser do tamanho do Corinthians. Não é às pressas que você contrata um CEO. Assim que Ernest Young comentou que poderia ter um CEO, vocês estão vendo a política forte que é o Corinthians, né? O Corinthians é uma Brasília, é um país dentro de um clube de 170 mil metros quadrados. Vocês não têm ideia o que é o Corinthians. Vocês não têm ideia o que é aqui dentro. Eu vivo aqui há mais de 40 anos, não tinha ideia disso. Eu que estou aqui há mais de 40 anos, que vivo lá dentro diariamente, de segunda a segunda, não tinha ideia. Imaginava um tamanho, mas é muito maior. Desde o dia que foi feito isso, a gente começou a analisar, porque não é qualquer CEO
que vem tomar conta de 11 diretorias e 54 departamentos, se eu não me engano, é isso, Marco Paulo? Então não é fácil isso, tem que ser alguém de Ernst Young com a empresa. Nós tentamos ver um perfil e a gente foi buscar um perfil no mercado, que a gente vem conversando. Seria, para mim, o melhor, e eu tenho certeza que eu não iria errar. Sei que é muito difícil tirá-lo de onde está, mas enfim, tá? Só que enquanto isso, o Corinthians, nós estamos tocando perfeitamente com a nossa diretoria, com todos capacitados, não tenho nenhum problema com nenhuma diretoria. A única diretoria que eu tive problema, eu arrumei. Colocamos outros mais competentes. Ah, tá, desculpa. Ainda verificando, então não é nós, tá? Nós estamos na dependência deles, mas está praticamente, eu cheguei agora, não tive nenhuma reunião com eles, fiquei praticamente aí 8 dias fora e mais algumas situações, praticamente quase 15 dias que eu não só falo por telefone, não tivemos ainda nenhuma reunião, era para ter hoje, inclusive de manhã, foi adiada, porque eu também viajo agora à tarde, a gente viaja a cada um dia e meio eu estou viajando, então não é fácil. Então, eu só estou esperando o parecer deles, mas isso depende deles, tá? Para eles também ter a coisa tudo tranquila. Augusto, aqui, por favor. Henrique Vigliotti, Identidade Corintiana. No último sábado, saiu no portal Gazeta Esportiva uma matéria que falava sobre a empresa Workserve, que foi a empresa contratada para fazer serviços na Neoquímica Arena e também no Parque São Jorge. Essa empresa, segundo a matéria, ela não possui a documentação necessária para fazer esse tipo de serviço e ela teria sido contratada por um valor maior que a empresa anterior, que era a Versace. Eu queria saber, primeiro, se procede e também o porquê a escolha por essa nova empresa por um valor acima do que era a anterior. A nossa gestão, sempre deixei muito claro, se tiver que trocar alguma coisa, vai trocar sempre por um custo melhor e por uma qualidade melhor. Isso desde o começo a gente está fazendo. Existia uma confusão de notas fiscais, que é isso que eu falo. Eles jogam, vocês publicam e a gente tem que correr para se defender. Isso é um absurdo. Essas pessoas que jogam, essas pessoas que se dizem corintianas, que estão dentro do clube, que nós estamos identificando, para que a gente possa, o mais rápido possível, tirar essas pessoas de circulação da seguinte forma. Se estão lá trabalhando profissionalmente, remunerado ou não, elas não podem fazer isso. Elas não podem ficar prejudicando o Corinthians. Então, isso existe uma confusão de notas fiscais de um departamento para outro. E outra, essa empresa que você fala, era até dezembro, todo ano ela tem uma correção. Fora isso, teve aumento de pessoas também. Vou te dar um exemplo do clube, que graças a Deus, na nossa gestão, eu sempre deixei claro que eu ia trabalhar para o corintiano, assim como eu faço na nossa arena, que é o menor ingresso, o menor valor de ingresso do mundo. Estamos aí com uma boa receita dentro da nossa arena lotada, com ingresso popular, todos lotando a arena, e assim como a gente também fez uma promoção no clube para o Dia das Mulheres, que eu quero as mulheres dentro do nosso clube, trazendo a família de volta, porque é ela que sabe o que a família necessita dentro do clube, fizemos promoção disso, fui cobrado por isso, por esses que se dizem corintiano, por essa gestão que estava por aí, cobrado que eu não deveria abrir o clube dessa forma, que eu não deveria abaixar o valor do clube, e nós colocamos mais de 4.500 pessoas para dentro do clube. Ou seja, também tivemos que aumentar o efetivo de limpeza, de segurança. Então, tudo isso está dentro desse contexto. Jamais na nossa gestão nós vamos tirar uma empresa qualificada com custo para colocar uma outra desqualificada e com custo maior. Sempre vai ser com custo menor. Claro que, às vezes, né, vai ser mais ou menos, mas a gente sempre tem que ter um custo menor com uma qualidade muito maior. Presidente aqui, Bianca Molina, TNT Esportes. Presidente, ao longo da sua campanha e também depois da sua posse, o senhor repetiu algumas vezes frases como vou devolver o Corinthians para o corintiano, vou montar um time vencedor, um time campeão e vou recuperar a credibilidade do Corinthians no mercado. Passados aí 5 meses desde que o senhor assumiu, com perda de patrocinador master, com o time momentaneamente na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com trocas consecutivas na direção do clube, que o senhor se vê de fato de realizar essas 3 promessas: devolver o Corinthians para o corintiano, recuperar a credibilidade do clube e formar um time vencedor. Obrigada. O time vencedor já está transformado. Vamos começar por uma condição e a gente pegou o clube numa condição muito maior. Mas aqui é meu dever como presidente, passado é passado,
e temos que tocar daqui para frente. Daqui para frente é isso. Trabalhar de noite, como eu estou fazendo. Cada um dia e meio eu viajo. A minha parte é comercial, buscar empresas. Quanto ao patrocínio master, está muito perto, fique tranquilo. O Corinthians é muito grande, o Corinthians é enorme. Essa massa, que quando eu falo que eu vou trazer o Corinthians de volta para o corintiano, é porque esse corintiano ele dá o retorno para qualquer grande empresa. E essas empresas que hoje estão conosco, que são várias, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 empresas que hoje estão conosco, que acreditam no nosso projeto, acreditam no Corinthians. Quero agradecer a todas essas empresas por essa confiança, por essa dedicação, por acreditar no nosso trabalho e investir no Corinthians, porque todas essas têm retorno, você pode ter certeza disso. Esse corintiano ele dá o retorno, por isso que eu digo que o Corinthians tem que ser devolvido ao corintiano. De que forma que eu estou devolvendo, como eu acabei de dizer? Com ingressos mais popular, lotando a nossa arena. Pela primeira vez na história do Corinthians, se abre uma temporada com ingresso popular, se mantém o ingresso popular até o final do ano, durante todo o Campeonato Brasileiro, nós vamos manter esse ingresso, e é obrigação minha buscar receita de outra forma, não sangrar o meu torcedor com ingresso caro, para que ele não consiga assistir o jogo. Então, dessa forma, nós estamos resgatando, e o time, a gente está, como eu falei, a situação financeira é complicada, estamos procurando recursos para que a gente possa compor um elenco maior ainda a partir da janela, para que esse time possa ser competitivo a cada rodada. E já está conseguindo. Nosso objetivo, que inclusive era planejado pela própria Ernest Young, em 2 torneios, as oitavas de finais, já passamos disso, agora é pontuar no Campeonato Brasileiro. Não tenho dúvida que esse time, mais cedo ou mais tarde, ele vai entrosar e vai começar a pontuar. A janela está aí, a gente vem conversando com a comissão técnica, com a diretoria de futebol, e já tem algumas situações que a gente já está no mercado para compor esse elenco, para que a gente possa fortalecer mais ainda esse elenco. E como eu falei, a gente está resistindo, evitando de para que a gente consiga ter um elenco e um time entrosado. Se você, a cada 3 meses, 4 meses, você vender um atleta, você nunca vai ter um time, nunca vai ter uma composição, e você tem que manter isso. E a credibilidade é isso. Eles sabem que a gente estava tendo uma grande credibilidade, por isso que houve toda essa situação deles ficarem jogando as coisas nas redes sociais, para tentar, de uma certa forma, para que essas empresas não viessem nos ajudar, né, nesse projeto. Mas, graças a Deus, saiu uma, já está vindo outras. A gente tem, para você ter uma ideia, na sexta-feira foram mais de 8 conversas, a gente ontem em reuniões, sábado em reuniões, justamente por isso. E não tenha dúvida que essa credibilidade, em tão pouco tempo aqui, a gente vai estar repondo esse master, e já existe conversa para isso, e a credibilidade já vai voltar rapidinho. Presidente, aqui bom dia, Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. O senhor abriu a coletiva usando o termo traição. Sendo direto, quem é o traidor? Quem nos deixou, quem não é corintiano de verdade, quem fica fazendo tudo isso não tem prova. Mas existe agora um inquérito, e esse inquérito vai dizer quem é o traidor, quem é o anticorintiano, quem verdadeiramente não torce para o Corinthians. Então, esse traidor, ou esses traidores, eles vão provar isso, eles têm agora toda a oportunidade do mundo de provar. E a gente vai ver quem realmente é o corintiano de verdade. Presidente, bom dia, Lívia Camilo do All Sport. Bom, se me permite 2 perguntas, a primeira é que foi noticiado, né, inclusive pelo próprio UOL, aqui, presidente, pelo próprio UOL e por outros veículos, confirmado pela assessoria de imprensa, que haviam salários atrasados de funcionários do Corinthians. Eu queria saber se esses débitos já foram quitados e com quais funcionários são esses atrasos. E a segunda pergunta também, se me permite, é sobre, né, os próximos cargos a serem preenchidos, né, porque ainda existem alguns setores órfãos, né, de diretoria, e saber também se há alguma possibilidade do retorno do Sérgio Moura, o superintendente, que ele pediu afastamento, e também a gente gostaria de entender se ele vai retornar para esse cargo. Como eu disse, né, a gente vem numa situação financeira complicada, estamos trabalhando dia e noite para tirar dessa situação, existe um déficit mensal, que é difícil cobrir enquanto a gente não parar de pagar juros, que a gente paga mais de 200 milhões de juros, se eu não me engano. Tem algumas situações complicadas que a gente precisa colocar em ordem. Logo quando eu entrei, eu tive uma reunião com os atletas e deixei muito claro para eles, a primeira oportunidade eu pago todos os atrasados que vocês possam ter aqui. E assim que entrou uma quantia, a gente tirou de uma situação, colocamos todos os funcionários em ordem, aqui atletas, enfim, direito de imagem, fundo de garantia, de todos aqui dentro, a gente colocou em ordem. Só que eu deixei muito claro, a situação que nós vivemos hoje não quer dizer que amanhã também eu não possa atrasar, mas não vai ficar meses como ficava antes.
Se ficar, é questão de dias, de horas, nós vamos estar colocando em dia. Então, existiu um atraso que nós já estamos aos pouquinhos sanando e terça, quarta, quinta-feira no máximo, está tudo em ordem novamente. E quantas pessoas já estão colocadas? Já hoje nomeei nosso novo diretor jurídico, né, Dr. Leonardo Pantaleão. O nosso marketing também já está tudo, acho que dia 17 definitivamente começa. Sérgio Moura é um grande amigo que trabalhou comigo na minha campanha, apostou na minha campanha durante 6 anos. Trabalhou muito, é tanto que eu saí vencedor da campanha. Isso mostra a capacidade dele, a qualidade dele como marqueteiro, como marketing. É tanto que eu recebi mensagens de presidente de clube: você está com o melhor, tenho áudios. Então isso só me faz a crer que eu realmente escolhi o melhor para o marketing do Corinthians. O financeiro, isso foi para nós uma surpresa desde sexta-feira, e nas próximas horas, entre hoje e amanhã, mais tardar quarta-feira, já estaremos com o nome também empossado. Sérgio Moura, volta sim ou não? Sérgio Moura, ele está afastado porque existiu muitas calúnias nele, né? E ele, como um bom corintiano, preferiu, como pessoa física, preferiu se afastar para não manchar a imagem e processar aqueles que culparam, né, sem determinadas provas, que agora, nesse inquérito, vai provar quem está errado. Presidente, aqui Fernando Vidotto da TV Globo, para a gente entender melhor a situação do Carlos Miguel, como é que está. Quando o Cássio decide jogar no Cruzeiro, vocês procuraram um goleiro, sabiam da situação da multa dele, tentaram renovar, aumentar essa multa? E como é que tem sido a conversa com ele nesses últimos dias? E se você acredita, você falou que ele ainda é jogador do Corinthians, você acredita que o Carlos Miguel permanece no Corinthians, será o goleiro do Corinthians na continuidade da temporada? Bom, primeiramente, para nós, até quando o Cássio falou na saída, foi uma surpresa, porque era um ídolo nosso, um grande goleiro, né, um grande atleta. Tentamos de tudo, você pode ter certeza. Foi uma saída tranquila, é o que ele desejava. Até na pergunta até teve uma pergunta para ele o que faria ele com 37 anos, né, ser motivado ainda para jogar. Ele falou: acho que essa mudança de ares, tal, isso tudo nos faz bem. Mas tentamos de tudo. E assim, nós tivemos a informação, a gente já sabia do Carlos Miguel, a gente já vinha conversando com ele por uma renovação, e aí esperava-se uma definição. Tivemos a tranquilidade de que estaria tudo bem, de uma certa forma, e não tínhamos também o que fazer, mesmo porque o treinador que eles contrataram, fizeram um contrato de 27 anos com um contrato, né, normal. Agora, um atleta, quando você contrata, não existe você fazer um contrato com um atleta e daqui a pouco vai diminuindo a porcentagem dele. A gente queria entender também por que até dia 31 de dezembro existia uma multa de 50 milhões de euros e a partir do dia 1º de janeiro uma multa de 4 milhões de euros. E aí a gente é refém, a gente não tem o que fazer. Se o atleta não quer renovar ou o empresário não quer renovar, por isso que eu falei, essa nova gestão, junto com a parceria com a base, que vem fazendo um excelente trabalho nas aplicações de multas verdadeiras, multas reais do tamanho do Corinthians, onde a gente não possa mais ficar refém desse tipo de proposta. Não chegou nenhuma proposta para nós até agora, não foi paga a multa. Existe sim uma conversa, existe um barulho nesse sentido, de que vão pagar a multa, ele vai sair, mas até então ele é atleta do Corinthians, ele está treinando, né? Depende agora da comissão. E a gente está nessa incerteza, né? Mas existe a proposta, fizemos uma nova proposta também, já que a gente já vem fazendo, já vem trabalhando nisso há alguns meses, já nesse sentido, porque o atleta nos interessa e nós não gostaríamos de perdê-lo, né? Mas infelizmente, a forma que foi feito esse contrato, que é o que nos assusta, que é essas rotas que a gente está colocando no Corinthians novamente, precisa parar com isso, gente. Alguém que é corintiano tem que pensar como, quando for fazer esse tipo de coisa, pensar na instituição. Qual?